Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 28 de novembro de 2023, dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tá? O John vai trazer aí todas as informações sobre essa partida, a atualização da tabela aí do Brasileirão, né? Hoje temos aí apenas esse jogo entre Vasco e Corinthians, certo? Então, desde já, peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Lembrando que ao fim do jogo entre Vasco e Corinthians, o John entra ao vivo lá no Instagram, @John do Timão, tá? Então aproveitem, já acompanhem aí o John. Acabou, a gente entra ao vivo, tem aquela resenha, a gente fala bastante sobre o jogo, tem interação com o público, é bem bacana mesmo, rapaziada. Então vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, parceira aqui do canal John do Timão. Hoje temos rodada da Champions League, né? Voltam aí os campeonatos europeus, o Campeonato Brasileiro retornou também depois da data FIFA, certo? E o John já fez a aposta dele na vitória do Shakhtar Donetsk e também do Manchester City, né? Os dois principais favoritos aí dessa rodada no dia de hoje, certo? A odd deu 2,73, uma odd muito bacana. E já deixo a dica para você que quer apostar, se cadastre pelo link do John que está aqui na descrição ou no comentário fixado, que temos bônus exclusivos para novos membros, tá? Então se cadastrou, já ganha um bônus exclusivo aí do John. Temos muitas recompensas, promoções e muito mais com as melhores odds do mercado. Tudo isso lá na plataforma da iBet. Certo, rapaziada? Então vamos para cima. iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, ontem tivemos aí a vitória do Cruzeiro contra o Goiás, né? Um gol aí no último minuto do jogo. E um lance até bizarro, né, da defesa aí do Goiás. Na verdade, o Cruzeiro criou muitas oportunidades, né, o goleiro Tadeu foi muito bem. E aí, praticamente ali no último lance, vem um ataque do lado esquerdo ali do ataque do Cruzeiro. O atacante inverte a bola e simplesmente não existe lateral esquerdo no Goiás no último lance. Tá sozinho, tá o cara sozinho. Tanto que ele levanta os braços e faz assim, ó, pro atacante ver que ele tá sozinho. Tá? E ele recebe, faz o gol. Com isso, o Cruzeiro venceu, ultrapassou o Corinthians e colocou mais pressão ainda no jogo de hoje entre Vasco e Corinthians pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? A partida acontece hoje às 9h30 da noite em São Januário, certo? Então aí já as primeiras informações. Transmissão pelo Premier, né? Então apenas na TV fechada, certo? Temos alguns desfalques que eu já até passei aqui para vocês, né? O Fausto Vera, que tem um problema no tendão de Aquiles, Matias Rojas, dores no músculo posterior da coxa, Rony, uma lesão no adutor, o Gustavo Silva também se recupera de uma lesão e o zagueiro Gil, que está suspenso, tá? E aí com isso temos a provável escalação do Corinthians com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto. Tá voltando aquele 4-3-3, um 4-4-2 mascarado ali, né? Então essa a provável escalação do Corinthians. E eu quero saber qual o palpite de vocês para a partida de logo mais, qual a expectativa que vocês têm sobre essa partida, tá? Porque eu ia até me alongar na questão de probabilidade de resultado, pô, se vencer fica assim, se empatar fica assim, se perder fica assim, mas vou poupar a minha sanidade, a sanidade de vocês, tá? O recado que fica é a responsabilidade de cada jogador, tá? Porque não fui eu que coloquei o time nessa situação, não foi você. Foi o Cássio, foi o Fagner, foi o Gil, o Lucas Veríssimo, o Fábio Santos, o Maicon, Juliano, Renato, Matheus Bidu, Romero, Yuri Alberto e companhia, né? E companheiros. Foram eles que deixaram o Corinthians nessa situação. Quantos jogos a gente não falou, pô, era só vencer? O jogo contra o Santos, o jogo contra o Atlético Mineiro. Por exemplo, contra o Bahia, contra o Goiás e contra o América Mineiro, o Corinthians somou 1 ponto contra cada time. Então foi uma derrota e um empate. Contra o Bahia, eu acho que foram
Empatou lá e perdeu aqui. Então, tipo assim, o time do Corinthians se colocou nessa situação, tá? Muitos torcedores comentaram sobre a possibilidade do time ser rebaixado. Pô, John, Augusto Melo chegou falando que vai reformular o time. Então os caras que estão ali, a maioria já sabem que vão sair. E se eles entregarem? Cara, eu não acho que eles tenham essa coragem. Não acho, tá? De verdade. É um ponto que eu vi muitos torcedores comentando, né? Obviamente que existe a chance do Corinthians ser rebaixado, mas não acredito que vá ser. Certo? Temos um jogo extremamente difícil hoje, um jogo que pode pressionar muito o nosso time, tem um confronto direto contra o Inter no sábado e depois a última rodada contra o Coritiba, o já rebaixado Coritiba. Tá? Então são jogos difíceis e que, mais uma vez, depende apenas do nosso time e esse é o maior problema da nossa temporada. Eu quero a opinião do torcedor, rapaziada. Bom, agora temos muitas notícias, o John vai tentar ser o mais simples possível, né? O mais direto possível. Ontem tivemos a reunião entre Duílio e Augusto Melo, certo? No Parque São Jorge. Os dois se reuniram, né? A fim aí de já iniciarem a transição da gestão, né? Do Duílio para a gestão do Augusto Melo. O Augusto Melo postou na rede social, tá? Ele falou, ó, primeira reunião de transição de governo e eu queria fazer um agradecimento público ao presidente Duílio pelo gesto nobre e democrático em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá? Ele falou que foi uma transição tranquila, melhor do que ele imaginava, tá? Ele agradeceu aí a recepção, o trabalho e que eles estão aí juntando as informações para que já comecem a montar a estratégia para 2024. Tá? Ele falou que ainda faltam alguns pontos, que ele vai conversar com o Duílio ao longo da semana e ao longo do mês, né? Eu acho que o mês todo teremos esses encontros, mas ontem já foi dado o início, tem até a foto dos dois, né? Um aperto de mão, tem um outro vídeo lá que fica um segurando a mão do outro, um constrangimento enorme pro Duílio, tá? Mas é importante pro torcedor saber que já iniciamos essa transição, tá? E aí um dos pontos que eu trouxe ontem também foi a situação do Chicão, né? Que vai ser aí o coordenador de integração entre a base e o profissional. Muitas pessoas questionaram, pô, John, o Chicão já trabalhou nesse cargo? Não. Tá? Então ele já é um ponto de reflexão sobre tudo aquilo que a gente vinha falando. Que o Augusto falou que não traria amigos, traria pessoas capacitadas. O Chicão hoje é essa pessoa capacitada? Não sei, tá? Não sei responder, não sei como vai ser a atuação do Chicão, né? Não dá pra gente prever o futuro nesse sentido, mas já é um ponto de atenção. Outra situação que envolvia aí o ex-zagueiro do Corinthians, o Chicão, foi sobre uma ação que ele havia movido aí na justiça contra o Corinthians, né? Assim que ele saiu do clube, ele entrou na justiça. E o Chicão disse que vai retirar essa ação. Ele falou que não era contra o Corinthians propriamente, e sim contra quem estava no poder naquele momento, né? Que ele falou que tiraram ele do clube, e ele falou, pô, então tem um direito a receber aí, tem um valor e tal. O pessoal falou, ó, vá atrás dos seus direitos na justiça. Simplesmente foi essa a conversa, segundo o Chicão, tá? Então, ele falou que já havia até conversado com o advogado dele, que teve uma conversa inicial com o Augusto antes das eleições. Então ele falou, ó, espera um pouco, deixa passar as eleições. Passou, ele falou, ó, não precisa executar, pode retirar essa ação e aí eu assumo como coordenador de integração, tá? E aí a pergunta que alguns torcedores fizeram o cargo foi em troca dessa ação, dessa retirada da ação? Creio eu que não, tá? Mas não haveria cargo para o Chicão se ele continuasse com a ação contra o próprio clube. Não faria sentido, tá? E aí, mais uma vez, aquilo que a gente já vem até comentando. Vamos observar de perto o trabalho do Chicão à frente do Corinthians, tá? Porque de experiência que a gente tem de jogadores que passaram pelo clube e assumiram cargos na diretoria, eu acho que são pouquíssimos casos que se salvaram, tá? Pouquíssimos mesmo. E eu quero a opinião de vocês sobre a escolha do Chicão e essa primeira ação dele, né, que foi retirar o processo que ele tinha contra o Corinthians na justiça.
Rapaziada, agora falando sobre o Rodrigo Caetano, que é o atual diretor de futebol do Atlético Mineiro, né, um nome que vem sendo ventilado aí no Corinthians, inclusive seria um desejo do próprio Augusto Melo, né, para 2024 aí no Corinthians. O presidente do Galo falou que ele não sai, que ele já havia conversado com o Rodrigo e tudo mais. O Rodrigo ontem deu uma entrevista e falou o seguinte: em relação a essa questão especulada, posso dizer que até agora não tive nenhuma reunião ou conversa com o presidente eleito do Corinthians. Não houve nenhum encontro pessoalmente e até o momento nenhuma proposta foi feita, tá? Então, até o dia 27 de novembro, né, ontem, não havia tido uma reunião, uma proposta, algo nesse sentido pelo Rodrigo Caetano. Entretanto, o Rodrigo disse o seguinte: a partir do fim do ano, ambas as partes podem seguir o seu caminho, falando dele e do Galo, né? Falando da situação dele hoje no Atlético Mineiro, que ele tem contrato até 2026, mas a partir do fim desse ano não tem mais multa, tá? Ele falou, ó, por mais que tenha contrato pela frente, uma rescisão sem ônus para ambas as partes. O mercado, sabendo disso, acaba procurando. É legítimo que isso ocorra, me sinto lisonjeado pelo mercado reconhecer. Cara, então assim, ele tem contrato, beleza, com o Galo e tal, só que se chegar uma proposta no fim do ano, ele pode simplesmente rescindir o contrato e não existe nenhum pagamento de multa. E o Galo, se quiser romper o contrato com ele, também não existe multa, tá? É para os dois lados. Então, existe essa brecha aí no sistema que pode favorecer o Corinthians, caso realmente tenha interesse, caso aí queira contratar o Rodrigo Caetano para ser o executivo de futebol para o nosso time em 2024, tá? Então aquela conversa do presidente do Galo que já tá tudo certo e tudo mais, acho que ele tentou colocar um pouquinho de pressão no Rodrigo Caetano, né, expondo aí para a própria torcida do Atlético Mineiro, já conversei com ele disse que vai continuar. Tá? Então, mais uma pressão externa do que devidamente um acerto, um acordo que ele tenha feito com o Rodrigo Caetano. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre essa possível escolha de executivo de futebol para o Corinthians para 2024. Bom, rapaziada, agora falando sobre treinador, tá? O Augusto Melo, primeiramente, já disse que a Cris Gambaré, tá? Segue aí no comando da equipe feminina, né? Na gestão do time feminino, que foi algo que foi acertado, né? Na minha opinião, um acerto aí do Augusto Melo. Por quê? O time feminino, nessa temporada, ganhou todos os títulos. Disputou 4 títulos, ganhou 4. Se o Augusto chega agora e fala, a Cris Gambaré é fechada com a renovação e transparência, não vai continuar no time feminino, seria um erro. O time feminino tá voando, tá? Então ele acertou, mantém a Cris Gambaré para a sequência da gestão. E aí, para treinador, tivemos a saída recente aí do Arthur Elias, e o Internacional também confirmou que o Lucas Piscinato está de saída do comando da equipe, tá? E é o nome preferido para assumir o Corinthians para 2024, certo? O Corinthians também está de olho em outros jogadores e tudo mais, mas já existe essa conversa inicial entre Corinthians e o Piscinato, tá? Para que ele comande o time feminino em 2024, certo? E aí, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. É um nome interessante dentro do mercado, né? Ele tem aí 33 anos, o último trabalho dele, obviamente, foi na equipe do Internacional, um time que em alguns momentos disputou os títulos nacionais e também estaduais, né? Então acho que é um nome interessante, um nome a ser analisado dentro do mercado, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Temos aqui uma novidade sobre o Gabriel Moscardo, tá? Eu vou começar na ordem cronológica, a ordem que os fatos vieram à tona. Primeiramente, no Donos da Bola, o craque Neto falou o seguinte, a informação que eu tenho é que o menino Moscardo foi vendido para o Chelsea, por isso que ele não jogou a última partida contra o Bahia. Ele já foi vendido para o Chelsea, tá? Porque o Chelsea joga na Premier League, quem manda lá é o Kia e o Juliano Bertolucci, certo? O Veloso perguntou sobre o valor e o Neto falou, 130 milhões de reais.
Eu fiz a conversão do real, né, pro euro, daria em torno aí de 24 milhões de euros, que era aquele valor inicial que a gente tinha falado, que o Chelsea tinha feito uma proposta de 20 milhões de euros e mais 5 milhões por bônus, por metas atingidas pelo atleta. Então seria uma proposta de 25 milhões de euros que o Corinthians já havia recusado na janela do meio do ano. Certo? O Chelsea continuou com interesse, fez uma nova proposta e o Corinthians não deu a resposta, era a informação que a gente tinha. E aí surge a informação do Neto, que o garoto já foi vendido para o Chelsea. Na sequência, aparece o Fabrício Romano, tá? Que é um dos principais setoristas aí dos clubes europeus, né? Em questão de mercado da bola principalmente. Ele falou o seguinte, ó: não existe um acordo entre Chelsea e Gabriel Moscardo nesse momento. Continua o interesse, o Chelsea quer contratar o atleta, né? O interesse existe desde agosto, mas a corrida está aberta. Tá? Então temos outros clubes interessados, não fechou, não bateram o martelo sobre a venda do Gabriel Moscardo. Tá? Tivemos também informação dos empresários do Moscardo, né? Falando, ó, ainda não fechou. Não tem esse acordo com o Chelsea, não está fechado com o Chelsea, estamos recebendo propostas e analisando. Tá? É o momento. E aí, por fim, tivemos a informação do Jorge Nicola falando o seguinte: ó, o Gabriel Moscardo deve ser vendido aí no fim do ano, mas não é pro Chelsea, vai ser pro PSG da França, tá? Segundo ele aí, o diretor esportivo Luiz Campos já tem uma viagem agendada pro Brasil, tá? E tem conversas adiantadas com o Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Gabriel Moscardo. Tá? Então, primeiro ele havia sido vendido pro Chelsea, depois negaram, né? O próprio Fabrício Romano e os empresários do Gabriel Moscardo. E por fim, a informação do Nicola que quem vai fechar com o garoto é o PSG. Tá? Então a gente aguarda mais algumas atualizações, certo? Acredito que nesse momento o Moscardo não tenha sido vendido ainda, tá? Por conta das eleições e tudo mais. Se já tivesse sido, acho que o Augusto já teria balançado alguma coisa ali, já teria falado, ó, já venderam um atleta sem a nossa autorização. Tá? Então a gente aguarda aí mais algumas movimentações, principalmente do nosso time dentro do Brasileirão, para que essas situações sejam resolvidas. Tá? Acho que um ponto que a gente já havia até falado aqui antes era sobre o preço, né? Muita gente falou entre 30 a 35 milhões de euros, que seria mais do que esses 130 milhões de reais, tá? Passaria de 130 milhões de reais. Então a gente aguarda. Por hoje é isso, rapaziada. Lembrando que ao fim da partida entre Vasco e Corinthians, o John entra ao vivo lá no Instagram, @JohnDoTimão. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!